Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de ler a obra Tecnofeudalismo, o que matou o capitalismo, de Yanis Varoufakis. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre essa obra. Bem, seria impossível não falar desse livro sem ter que falar primeiro sobre o autor, que é o Yanis Varoufakis, que é um economista grego que ganhou muito renome aí alguns anos atrás pelo fato de que ele tem uma sólida carreira acadêmica, foi professor e estudou em várias universidades de renome, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E ele é um economista de formação de esquerda e heterodoxa, que significa alguém que basicamente adota concepções e modelos que fogem um pouco da tangente do que seria a economia tradicional, né? Então ele é alguém mais ligado, vamos dizer assim, à esquerda liberal, à social-democracia europeia e etc. Mas ele ganhou notoriedade pública mesmo pelo fato de que lá entre 2015, mais ou menos, eu não sei se vocês se recordam, houve aquela imensa crise na Europa, na União Europeia, em função da dívida imensa que a Grécia contraiu ao longo dos anos. E ele foi eleito ali com o partido Syriza para tentar negociar junto à Troika, que era essa Comissão Europeia, toda essa situação que ele teve que passar ali, e tentou negociar com o regime, esse governo de esquerda, com a Comissão Europeia. Acabou que não teve muito êxito e acabou que todo esse movimento redundou em nada. E ele pediu demissão do cargo. Enfim, toda uma história, uma trajetória que vocês podem ver aí amplamente documentada na internet. Não é o ponto aqui discutir isso. O ponto é só contextualizar o autor para que a gente possa entender essa obra aqui, que ele escreveu logo após todo esse episódio, esse incidente, e, enfim. Como eu disse a vocês, ele é um economista de formação de esquerda e não que isso seja um problema, apesar de eu não ser de esquerda, também não sou conservador. E o ponto central desse livro é que ele tem muitos acertos e muitos erros no diagnóstico dele. Bem, no aspecto físico, o livro não é nada demais, é um livro simples, de capa comum, tem umas 230 páginas, dá para você ler tranquilamente, só que ele é um pouco denso e complexo nos conceitos dele, por mais que o Yanis seja um bom escritor e tenta simplificar algumas coisas. Pessoalmente, eu não gostei de certas estratégias que ele adota aqui, porque ele tenta dar um tom muito pessoal pro livro dele. Ele tinha um pai que era de esquerda, que era um operário ali no século passado na Grécia, que era um militante de esquerda. Ele foi fortemente influenciado pelo pai nessas concepções de esquerda. Isso meio que contamina o pensamento dele e fica muito evidente nessa obra porque ele dá um tom muito pessoal para coisas que deveriam ser muito técnicas. Ele é uma pessoa que, por essa influência de esquerda, acabou seguindo uma carreira acadêmica e condicionando todo o pensamento dele a uma questão ideológica, o que fica muito evidente nesse livro. Mas não é por isso que o livro seja ruim. O livro, apesar desses problemas, tem insights bem interessantes, porque o Yanis, como esse nome complicado sugere, ele, por ser grego, ele dá muitos insights bem bacanas com mitologia grega aqui para analisar os pontos dele, dar alguns insights que são bem interessantes. Isso torna o livro, para quem esperava um livro de economia, né, torna a experiência bem legal e a leitura gostosa. Só que o problema do Yanis é o diagnóstico que ele faz. Como toda pessoa de esquerda, ele tenta entender a realidade por meio de estereótipos. E isso prejudica muito a concepção da realidade da economia. Basicamente, a premissa aqui do livro é a ideia de que o que ele chama de capitalismo evoluiu a tal ponto que nós viramos uma espécie de tecnofeudalismo, que é o quê? O advento da tecnologia e da internet em especial possibilitou que gigantes, titãs da tecnologia e da economia emergissem nesse cenário com uma posição extremamente privilegiada, sobretudo do ponto de vista econômico. Para pensar isso, para analisar isso, basta a gente traçar uma analogia com os grandes marketplaces aqui que a gente tem no Brasil, como Mercado Livre, Shopee, Shein, todas as empresas. A maioria delas são americanas
E a principal delas aqui, que o Ioannis cita bastante, é a Amazon, que é o maior e-commerce do mundo. Basicamente, a premissa dele é que a economia ela se tornou tão umbilicalmente dependente dessas grandes empresas de tecnologia que hoje o verdadeiro capital do mundo seria, na verdade, os dados. Existe aquela premissa aí que muitos falam que, na verdade, hoje os dados são o novo petróleo no século XXI. Em parte isso é verdade, porque isso é a base do sistema econômico que a gente vive hoje, queira a gente aceitar isso ou não. O problema é que ele adota um tom muito crítico que beira o ingênuo. A analogia que ele faz é interessante, porém não é, assim, vamos dizer, perfeita. Basicamente o que ele cita é que a ideia central que ele defende é que hoje esses marketplaces são uma espécie de feudo. Então imagina lá uma loja no Mercado Livre ou na Amazon. Ela é basicamente um terreno que foi arrendado dentro de uma estrutura maior que é esse site, que é esse marketplace, de forma que o cara que para vender ali tem que pagar um certo tributo para o marketplace, e a base do modelo hoje da nossa economia seria isso. Bom, ainda está bastante longe de ser isso, sobretudo em países mais pobres, como o Brasil, onde existe uma grande economia que ainda é ilegal, é informal, etc. Esse diagnóstico dele que ele faz é interessante, mas não é perfeito. E ele exagera demais, quase num tom crítico e ideológico, a todo esse sistema que ele cria muito mais na cabeça dele do que na realidade. Ele cita vários pontos aqui que são muito interessantes, que é o impacto que essas empresas têm hoje no nosso sistema político, na nossa cultura, mostrando que elas têm um poder que é avassalador, ao ponto de sobrepor da própria sociedade, da estrutura política em muitos aspectos e, ao mesmo tempo, comprometendo toda essa estrutura em favor dos seus interesses. Isso é uma crítica interessante. Todos nós sabemos dos problemas de privacidade, de dados que estão inerentes a todo o uso da tecnologia, da internet hoje em dia. Os insights deles são bem interessantes. Então, eu diria que esse livro aqui, ele acerta muito e erra muito. O Ioannis, ele faz o diagnóstico correto, na minha opinião, que identifica muitos problemas que de fato nós vivemos na nossa sociedade, na nossa economia. Só que a parte terrível do livro é o receituário que ele dá para solucionar o problema. O último capítulo do livro chega a ser ridículo, porque ele propõe uma solução que assim faz a palavra utopia parecer um eufemismo. Ele é muito ingênuo nas concepções que ele adota, enfim, ele fundou um movimento junto com vários outros pensadores de esquerda na Europa para tentar solucionar o problema que ele mesmo tenta desenvolver aqui, mas você vê nitidamente que é muita utopia, é muito ridículo, é muito pueril, e revela o fato de que porque lá no começo da carreira política dele ele não teve êxito e teve que renunciar, porque ele simplesmente queria sobrepor a realidade com base em ideais abstratos, ignorando completamente como a economia política funciona de verdade. Então, eu daria a esse livro aqui a nota 5, porque é muito interessante em muitos aspectos, mas é muito ruim em outros. E isso transcende a questão ideológica de esquerda ou direita, ou do que você quiser chamar, porque muitas pessoas de esquerda poderiam fazer o mesmo tipo de crítica que eu faço aqui. O livro é instigante, só que ele é também um pouco cansativo, porque ele adota esse tom muito pessoal em referências ao pai dele, ao mesmo tempo que é muito cansativo às vezes, os conceitos que ele cria para desenvolver aqui as próprias ideias dele são meio esquisitos, enfim, é uma leitura meio... Você se sente ao mesmo tempo instigado e ao mesmo tempo contrariado. Para mim foi uma experiência muito estranha, mas de qualquer forma é interessante, é uma leitura super válida para você entender o mundo que nós vivemos e também entender a cabeça do que os pensadores de esquerda estão pensando sobre o mundo hoje. Então mesmo que você seja uma pessoa conservadora de direita ou libertária ou liberal, anarcocapitalista, o que for, eu acho que é fundamental ler esse livro, nem que seja para fazer uma crítica e entender o que as pessoas do outro lado do espectro ideológico de fato pensam. Então, consideradas essas coisas, eu dou a nota 5 para esse livro. E eu não sei se vocês sabem, mas eu sou parceiro da Amazon e, por causa disso, eu estou disponibilizando o link deste livro com desconto. Eu vou deixar esse link aqui abaixo na descrição do vídeo. Adquirindo esse livro
além do desconto, você também me ajuda a manter esse projeto, não é? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou parceiro do Mercado Livre da Amazon. E vocês adquirindo também os serviços da Amazon, vocês me ajudam a manter este projeto de pé. Como aqui a gente está falando em última instância de economia, eu também vou deixar um outro link aqui, porque eu também sou parceiro de uma outra empresa, que é a Bipa. Eu não sei se você conhece o Bitcoin, mas ele é o remédio para muitos dos problemas que o Yannis cita aqui nessa obra. Talvez o Yannis só não tenha entendido e estudado de fato o outro aspecto de todo esse conhecimento dessa revolução tecnológica que nós vivemos hoje, que é uma moeda digital que ajuda a curar muitos dos problemas que o Yannis aponta para o nosso mundo aqui nessa obra. Vou deixar o link aqui da Bipa. Se você usar meu código, você ganha um brinde surpresa que eu não vou revelar, mas fica aqui. Baixe o aplicativo, use meu código e crie sua conta e você vai ter uma pequena surpresa. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Fica aqui a dica de leitura. Leiam o livro sem rigores ideológicos, de cabeça aberta, como se fosse uma nova experiência, porque vai valer a pena, mesmo que seja para compreender o que muitas pessoas do outro lado do espectro ideológico pensam. E o livro, ele não é ruim. Ele faz diagnósticos aqui que são incríveis. Ele tem uma forma muito peculiar de observar a nossa sociedade. E isso é muito válido. O diagnóstico que ele faz... Novamente, o resumo do livro para mim seria: o diagnóstico que o Yannis faz é bom, é a solução do problema que é meio tosca, para dizer o mínimo. Enfim, fica aqui a dica de leitura. Tecnofeudalismo, o que matou o capitalismo, de Yanis Varoufakis. Até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.